Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Dev Q&A. Aqui nós respondemos a perguntas sobre carreira dev, sobre teorias ou práticas sobre desenvolvimento, sobre tudo quanto dúvida que os nossos alunos, que pessoas que nos seguem ou que qualquer pessoa que entre em contato com a gente nos faz com relação a o fato de se tornar desenvolvedor. Então, alguém que está querendo se tornar desenvolvedor tem alguma dúvida, alguma pergunta, tanto sobre questões de carreira, quanto sobre questões teóricas ou práticas na própria programação, no caminho para se tornar desenvolvedor. Essas perguntas nós juntamos geralmente perguntas que achamos relevantes, ou perguntas que se repetem bastante, ou perguntas que achamos que podem elucidar dúvidas de várias pessoas. Fazemos uma junção de 3, 4, 5 perguntas, trazemos no que chamamos de Dev Q&A. Então, o objetivo é, primeiramente, tirar as suas dúvidas com relação ao se tornar desenvolvedor, mas também trazer mais informações sobre a carreira dev, essa carreira que tem muitas oportunidades, que podem trazer muitas oportunidades para ti, como muitas oportunidades de emprego, com ótimos salários e assim por diante. No Dev Q&A de hoje, nós vamos tentar responder ao máximo de perguntas para que a gente puder, obviamente sem querer extrapolar muito tempo. E caso você tenha dúvidas, perguntas e gostaria que suas perguntas aparecessem no nosso Dev Q&A, coloca aqui nos teus comentários. Não esqueça também de se inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo e de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Vai ser o maior prazer para mim responder as suas perguntas sobre carreira de desenvolvimento, sobre programação, né, sobre conteúdos teóricos ou práticos para te ajudar a te tornar desenvolvedor. Então, a nossa primeira pergunta de hoje é: estou em transição de carreira, preciso fazer uma faculdade ou consigo me tornar desenvolvedor estudando sozinho? Inclusive, essa é uma ótima pergunta porque nós temos toda uma carreira dev sobre essa pergunta, onde nós respondemos especificamente a essa pergunta, mas eu vou aproveitar para responder ela aqui também. Mas caso alguém queira ter muito mais detalhes com relação a esse assunto, temos uma carreira dev aqui no canal. Você pode ir lá no playlist Carreira Dev, você vai encontrar. Não tenho formação em TI, será que eu posso me tornar desenvolvedor? Então você vai ter uma resposta com mais detalhes. Mas vai lá a minha resposta. Obviamente, se você tem uma opinião diferente, coloca aqui nos comentários, não tem nenhum problema, eu vou avaliar. Então, para responder definitivamente, você não precisa, você não tem obrigação de fazer uma faculdade relacionada a TI para você atuar como desenvolvedor, para você se tornar desenvolvedor. Né? Não estou dizendo, novamente, nada de errado com faculdade de TI. Eu mesmo que estou falando, tenho graduação em ciência da computação, tenho mestrado em engenharia de automação e sistemas, então eu tenho mestrado em TI, né? Na parte de IA, sistemas, enfim, o sistema de agente que envolve engenharia de software e inteligência artificial. Então, e sistemas distribuídos também. Então, eu não estou falando mal da faculdade, né? Não interpretam isso como se estivesse falando mal da faculdade. Estou respondendo a essa pergunta dizendo que não é obrigatório. Se alguém me fizer essa pergunta aqui, eu preciso fazer a faculdade de medicina para atuar como médico ou eu consigo estudar sozinho para atuar como médico? Eu responderia claramente: você precisa fazer a faculdade de medicina porque é obrigatório ter a faculdade de medicina, ter o diploma com CRM para você atuar como médico no Brasil, correto? Mas para desenvolvimento de software, não é obrigatório. Não é obrigatório você ter a faculdade na área de TI. Nós não temos esses registros como CRM, como os registros lá da administração, de contabilidade. Nós não temos isso, então não é obrigatório. Mas agora eu vou te dar também outras razões que têm a ver mais com a questão profissional mesmo, que acaba tirando essa obrigação de você fazer uma faculdade. Se você
for olhar os requisitos de várias empresas, né, de vagas em anúncio sobre TI, você vai cada vez mais perceber que conforme o tempo está passando, as empresas não estão colocando mais esse requisito de você tem que ter uma faculdade em ciência da computação, em sistema de informação, esse tipo de coisa, né? Antigamente tinha, diretamente. Eu, quando comecei, né, lá por 2012, que eu comecei a procurar emprego, enfim, comecei a procurar emprego, na realidade, em 2014, 2012 já, começando com estágio, né? Enquanto ainda eu fazia a faculdade, né? Fiz a faculdade em 2010. Naquela época tinha, né? Você via diretamente. Mas hoje, agora, 2022, 10 anos depois, praticamente não vou dizer que não tem mais. Tem empresas que ainda pedem, mas se vocês verem, empresas que não pedem. Eu também, onde eu trabalhei, em várias empresas onde eu trabalhei com vários colegas que não tinham faculdades em TI ou tinham faculdades incompleto em TI, né, em ciência da computação e sistema de informação, e trabalhavam, eram bons desenvolvedores. Então você vai perceber essa realidade. Agora, por que essa realidade? Pelo simples motivo, por dois motivos. Um, se você for olhar os requisitos que se pedem lá, você vai ver que as tecnologias, as metodologias e as capacidades que são requisitadas para atuar como desenvolvedor, você consegue aprender isso sem ter que passar por uma faculdade de ciência da computação e sistema de informação, por exemplo. Por quê? Porque as faculdades de ciência da computação e sistema de informação não estão focados para te ensinar a te tornar desenvolvedor. Não, eles te ensinam a te tornar muita coisa. Né? Não é que nem a faculdade de medicina que te ensina a te tornar médico e depois lá tu tem especialidade. Não. Na faculdade, por exemplo, eu fiz ciência da computação, eu poderia atuar com rede de computadores, com inteligência artificial, com banco de dados, com visão computacional, com computação gráfica, né? Trabalhar com jogos e tudo mais, com engenharia de software, com, com a parte eletrônica, né? Um pouquinho a parte de circuitos digitais e tudo mais. Poderia me especializar nisso. Cara, eu posso te citar umas 10 áreas onde eu poderia atuar vindo da ciência da computação. Então, tu não faz ciência da computação, tu não faz sistema de informação para atuar como desenvolvedor de software. Se tu quer atuar como desenvolvedor de software, sim, tu atua também. Mas não necessariamente tu faz isso para isso. Né? Razão pela qual, se olhar todos os meus colegas de faculdades, não são todos que se tornaram desenvolvedores de software. Teve pessoas que foram para banco de dados, pessoas que foram para mineração de dados, pessoas que foram para IA, pessoas que foram para a área de jogos, né? Pessoas que foram para redes de computadores, para segurança, criptografia. Cara, eu posso te citar assim, ó, são várias áreas. Então, o fato de eu dizer que tu não precisa da faculdade, isso não está invalidando a faculdade. Eu só estou dizendo que os focos são diferentes. A faculdade te forma para trabalhar tanto no mercado de trabalho como com ensino e pesquisa, e isso ela te prepara para várias áreas. Enquanto tu pode pegar um projeto como o nosso projeto DevBoots, ou plataformas que trabalham também com vários cursos e tudo mais, que te ensine pontualmente conhecimento, que te dê conhecimento para você atuar somente como desenvolvedor. Não vai te dar conhecimento, por exemplo, para atuar com IA, não vai te dar essa cobertura que a faculdade vai te dar, mas vai te focar apenas para trabalhar com desenvolvimento web. Inclusive, tu consegue focar mais ainda. Eu vou aprender apenas a ser desenvolvedor web front-end, entende? Então tu foca mais ainda. Mas tu não vai ter numa faculdade ir lá para ele vai te ensinar apenas para te tornar desenvolvedor front-end. Obviamente que não, né? Lá tu vai ter várias matérias para aprender várias coisas com vários, né? Então, o fato das empresas perceberem que as pessoas estavam aprendendo fora da faculdade a se tornar desenvolvedor, e do outro lado, a faculdade tendo um foco bem mais amplo do que apenas se tornar desenvolvedor, esses dois motivos faz com que a minha resposta te diga claramente que tu não precisa. Agora, se tu quiser fazer a faculdade, ótimo, fica à vontade, tu vai aprender bastante, assim como aprende bastante. Mas se você não quiser fazer a faculdade, eu te garanto que você consegue aprender a te tornar desenvolvedor sem ter que fazer a faculdade. Mas aqui agora eu gostaria de falar um pouco, antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria de
de dar um adendo sobre a questão do estudando sozinho. Não é impossível você se tornar desenvolvedor estudando sozinho, né? Tem gente que estudou sozinho e se tornou desenvolvedor, tem. Agora depende muito do seu objetivo, do tempo, né? Se você tem muito tempo na frente, por exemplo, não, eu tenho lá 2, 3 anos, tudo bem, mas agora eu te perguntaria, por que você não faz então uma faculdade, se você tem todo esse tempo aí? Não, Emanuel, eu não tenho tanto tempo assim. Então, se você não tem tanto tempo assim, eu te diria, aprenda com quem já é desenvolvedor. Porque ele vai encurtar o teu caminho, vai te fazer evitar erros que você teria que descobrir sozinho, né? Aquele ditado, né? Se você quer se tornar um empresário, aprende com quem já é empresário. Se você quer se tornar empresário e quer aprender sozinho, você vai chegar a se tornar empresário. Mas você vai passar por vários erros que quem já é empresário certamente já passou e que se você tivesse aprendido com ele, você não teria passado por esses erros. É disso que eu estou falando. Hoje tem vários cursos na internet sobre programação e o maior erro que as pessoas caem é pensar que para aprender a se tornar desenvolvedor tem que programar. Isso tem que aprender a programação. A programação é a chave do desenvolvimento, mas o desenvolvedor não programa apenas. Então, ir direto atrás de curso de programação, isso não estou dizendo que está errado, mas tem alguns poréns aí. Eu explico isso também em outros vídeos. Para não ficar muito amplo nessa pergunta, eu vou deixar para desenvolver mais essa questão de como estudar, né, o que fazer para se tornar desenvolvedor em outros vídeos. Mas aqui, para responder a tua pergunta, sim, você consegue se tornar um desenvolvedor, você consegue aprender sem fazer faculdade, você não precisa, não é obrigatório. E aqui eu coloco esse bemol, esse adendo sobre estudando sozinho. De preferência, aprenda com quem já é desenvolvedor. Não estude sozinho porque tu vai perder muito tempo, tu vai quebrar a cabeça, tu vai cometer erros que quem já é desenvolvedor te ajudaria a não cometer. Beleza? Próxima pergunta. Para começar a trabalhar como desenvolvedor, preciso de um PC muito bom? Bom, aqui eu acredito que eu entendi a tua pergunta. Você está falando em termos de para você aprender a se tornar desenvolvedor, ok? Para trabalhar como desenvolvedor. Porque senão essa pergunta pode ficar como se fosse, tá, eu preciso de um PC bom para trabalhar como desenvolvedor. Se essa pergunta, geralmente quando você trabalha como desenvolvedor, ou você trabalha numa empresa, daí você trabalha com o PC da empresa, ou você trabalhar para você mesmo, vai depender do que você vai desenvolver para você comprar o PC. Mas acredito que se você está me fazendo essa pergunta é porque você está querendo se tornar desenvolvedor, logo você está querendo iniciar o aprendizado e quer saber se você precisa de um PC bom para iniciar esse aprendizado. Se não é essa pergunta, então coloque nos comentários, por favor, para eu responder num próximo vídeo ou no próprio comentário qual seria a pergunta. Mas então vamos entender essa pergunta como uma pessoa que quer se tornar desenvolvedor e quer saber qual é a configuração do PC, né? Se precisa de um PC muito bom para aprender tudo que precisa aprender sobre programação e tudo mais para se tornar desenvolvedor. Então, a primeira coisa que eu te diria é que normalmente boa parte boas partes das tecnologias que você vai aprender para programar no início são tecnologias que são muito simples, os softwares que se usa são simples de instalar e tudo mais, então você não precisa de um PC muito bom. Você, né? Aqui eu estou dizendo, não estou falando de se ter um PC muito bom e bom não, não. Estou falando se precisa, em outra palavra, se é obrigatório. Não é obrigatório você ter um PC muito bom. Vamos pegar no caso do Windows, tendo, por exemplo, um PC com um processador, por exemplo, o Intel i5, i7, uma memória RAM a partir de. Eu sempre digo a partir de 8 GB, enfim, porque vamos supor alguém que é um 4 GB, com Windows
32, 4 GB tá bom. Mais do 4 GB é desperdício de espaço da memória RAM. Se você quer entender isso, vai na nossa Dev Class sobre o que é uma linguagem de programação. Eu falo sobre essa questão, porque Windows 32, Windows 64, 64. Então, acima de 4 GB de RAM, tem que ter um 64, porque um 32 você está desperdiçando o espaço, porque o 32 vai acessar, num clock, vai acessar 4 GB do endereçamento, porque 2 na potência 32, ok? Mas enfim, vou fechar esse parênteses. A parte, se você tem um Windows 32, 4 GB de RAM tá bom. Windows 64, 8 GB de RAM tá bom. A partir de 4 GB já tá bom, mas não faz diferença entre 32 e 64. 8 GB para 64 já tá bom. Resumindo, eu estou falando de um PC simples, né? Não estou falando de um PC muito bom. Um PC muito bom seria o quê? 32 GB de RAM, seria um processador muito mais potente e tudo mais, seria um SSD de sei lá o que. Você tá vendo que eu estou falando muito na questão de memória RAM e do processador. Por quê? Boa parte das tecnologias que tu vai usar, tu trabalha com processamento de dados e tu trabalha com a memória, né? Com o armazenamento desses dados numa memória intermediária para ser processada, ok? Então, agora, se você quer aprender, por exemplo, a desenvolver coisas como jogos, daí entra a questão da GPU, que é o processador gráfico. Já é outra coisa, né? Aqui eu estou supondo que você está falando mais de desenvolvimento web, ou desenvolvimento mobile e tudo mais, coisas que não pedem a questão gráfica. Agora, se você quiser trabalhar com desenvolvimentos gráficos, desenvolvimentos de jogos, daí você teria que dar uma olhada também na questão do processamento gráfico, o tal de GPU, né? Graphic Process Unit, que é mais ou menos o correspondente ao CPU, a CPU que é o Central Unit Process, unidade central de processamento, que processa geralmente os programas que estão sendo executados em tempo real no computador. A GPU vai focar mais na questão gráfica. Tem PC que vem com a capacidade compartilhada da CPU e da GPU. Mas os PCs muito bons, se você quer focar realmente na questão gráfica, a GPU tem que ter uma GPU dedicada, né? Aqueles tais de gamers, né? Só para ilustrar. Mas voltando na nossa pergunta, para você iniciar a programar, você vai aprender o quê? Coisas como HTML, CSS, JS, TS, Java, Python, .NET, esse tipo de coisa, eles não pedem uma configuração alta de processamento de memória RAM. Tendo 4 GB de RAM, no caso do Windows 32, já está resolvida a tua coisa. Eu te diria, eu já programei com um computador bem inferior, né? 2 GB de RAM. Só que eu não estou citando 2 GB de RAM, por exemplo, porque eu sei que os PCs de hoje começam pelo menos com 4 GB, né? PCs com 2 GB hoje, se tu tá querendo comprar o PC, vai ser um pouco difícil de encontrar. Agora, falando do Mac, por exemplo, ou do Linux, enfim, a configuração continua a mesma. No caso do Mac, hoje eu tenho um Mac, o Mac Studio, só que é muito mais, tipo, é um PC muito bom, né? É muito mais potente. Mas você pode, por exemplo, se você quer um Mac, você pode começar. Eu te diria até desde um Mac Air você consegue programar com, né? Mas já que Mac já não é barato, eu te diria compre o Mac Pro, né? Um Mac Pro. Se você quer um notebook, né? Compre um Mac Pro e já vai vir com o processador M1 da Apple, que já vem aí contigo com o quê? 8 GB de RAM no mínimo ou 16 GB de RAM. Vem com um processador com 8 core, né? 8 núcleos. Vem com geralmente o M1, o Mac Pro vem com um processador gráfico separado, né, dedicado, que é também geralmente de 8, de 10 core, de 10 núcleos. Então, se você comprar um Mac Pro, tá resolvida a tua vida. Mas agora, se você, não, mas eu trabalho também, quero aprender para jogos, vou trabalhar com processamento gráfico forte, daí você pode comprar um Mac Studio, por exemplo. O Mac Studio que eu tenho tem 32 GB de memória RAM, tem 14 core, tem 10 core de processamento e tem 24 core de processamento gráfico, e muito potente, muito bom.
para trabalhar, por exemplo, com processamento gráfico, com coisas gráficas como vídeos e tudo mais. Beleza? Então, espero ter conseguido responder a essa pergunta. Novamente, se a pergunta era, não, eu já sei programar, já sei trabalhar como desenvolvedor, eu quero, sei lá, abrir minha própria empresa aqui, PC, daí talvez eu te falaria um pouco diferente. Mas você que está querendo aprender, não se preocupa, o PC básico já vai te resolver a vida, tá bom? É isso aí. Próxima pergunta. É melhor começar por HTML e CSS ou iniciar por lógica de programação? Então, que boa pergunta, né? Aqui eu imagino alguém que quer se tornar desenvolvedor, não sabe nada de programação e quer saber qual que é a melhor coisa, a melhor opção, começar com HTML e CSS ou com lógica de programação. Já te respondo de cara, lógica de programação, né? O termo já explica isso aí, já diz tudo, lógica de programação. Para desenvolver, você precisa aprender a programar, mas não somente. Em outros vídeos eu falo sobre essa questão aí, né? Desenvolvedor não programa apenas, ele faz muito mais do que programação. Então, para você se tornar um desenvolvedor, você precisa aprender muito além da programação. Mas a programação continua a chave, isso é fato. Se você não sabe programar, você não vai poder atuar como desenvolvedor, isso é fato. Então, para você aprender a programar, você tem que entender primeiro a lógica da programação, né? Como esse negócio funciona, por que a programação, o que é programação, o que é um programa. HTML e CSS são linguagens de marcações, inclusive, né, CSS é linguagem de estilização, HTML é uma linguagem de marcação. Inclusive, temos uma Dev Class e uma Dev Lab falando sobre o que é HTML. Então, corre lá para assistir a Dev Class sobre HTML e também a Dev Lab, onde nós criamos. Eu te ensino a criar a tua primeira página HTML do zero. A tua primeira página web, né, com HTML do zero. E por que começar com a lógica de programação? Né? Não adianta eu só dizer começa com a lógica de programação. Eu vou te dizer por quê. Porque quando você começa aprendendo a lógica de programação, começa a fazer sentido cada linguagem e ferramenta voltada à programação que você vai aprender. Okay? Por exemplo, se você não aprender a lógica de programação, que vai te levar a entender o que é linguagem de programação e que vai te levar a entender o que é paradigma de programação, você não vai saber se você aprende Java ou C ou Python ou JavaScript, porque você não vai ter muita noção das diferenças, vantagens, inconvenientes e assim por diante. Mas eu vou muito mais além. Você não vai aprender a conviver com o bendito raciocínio lógico. Eu disse que o desenvolvedor não programa apenas, porque ele analisa, ele implementa, ele testa, ele documenta, ele trabalha em equipe e assim por diante. A análise é uma coisa que tu consegue fazer quando você desenvolve o raciocínio lógico. Em outra palavra, quando a tua cabeça se acostuma com o mundo de algoritmos. Né? E um algoritmo é uma sequência lógica de passos para resolver um problema. Isso nem estamos falando ainda de linguagem de programação. Não estou falando da codificação. Então, o algoritmo é uma solução lógica. Tu aprende essas coisas estudando lógica de programação. Então, se tu não estudar lógica de programação, tu pular essa parte, tu já colocar a mão na massa na questão HTML e CSS, você vai aprender como se fosse um robô. Em outra palavra, você não vai entender os porquês das coisas. Eu gosto muito de dizer o porquê do como. Quando você chegar para atuar como um desenvolvedor, certamente você vai trabalhar numa empresa que trabalha com metodologias ágeis e grande probabilidade que essa metodologia ágil seja Scrum. Você vai estar lá no início, no Planning Poker, que é o início do sprint. Aí vão começar a discutir as user story com o Scrum Master ou com o analista funcional. Daí você já vai começar a puxar para o código. As pessoas vão te xingar, as pessoas vão ficar bravas com você. Por quê? Porque naquelas reuniões não se fala em código. Aquelas reuniões você esquece o mundo programação. Você foca no mundo raciocínio lógico. Se você tem um argumento para explicar por que tem que tirar essa frase ou por que tem que modificar tal coisa, você não pode dizer, porque como é que a gente vai criar esse botão para colocar essa caixa de texto? Esquece, você perdeu, por exemplo, o stakeholder. O stakeholder é o representante do cliente.
Em francês a gente chama de pilote de orientação, o piloto de orientação. Ela, ou ele, é uma pessoa que não precisa entender de programação. Ele é especialista na necessidade cujo desenvolvimento tá sendo. Vamos supor se você está desenvolvendo um sistema médico. O stakeholder é o médico, ou é uma enfermeira, ou uma secretária que trabalha lá com atendimento, entende? Ele não entende a computação. Mas ele pode trabalhar na equipe para representar o cliente, que é um hospital, que é um consultório e tudo mais, e dizer quais são as necessidades. Com esse tipo de pessoa, você não discute, você não debate, você não ou conversa ou explica falando em código, mas é que aqui a gente não vai conseguir usar essa classe. Perdeu a pessoa. Você vai ter que explicar usando o raciocínio lógico que ela vai entender. Você aprende a desenvolver capacidade da programação, mas sem usar código, através da lógica de programação. Entende? Então, definitivamente, a lógica de programação é a porta de entrada para você ser um bom programador. E sendo um bom programador, tem toda a chance de você se tornar um bom desenvolvedor. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira. Talvez, se não é primeira, então já teve uma primeira. Dev Q&A. Nos próximos Dev Q&A, nós vamos responder, imagina, quais perguntas? Suas perguntas. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre carreira dev, sobre dev class, sobre dev lab, pergunte aqui. Coloque nos comentários. E se for uma pergunta que está muito repetida, ou uma pergunta que a gente acha super relevante, ou uma pergunta não que não tenha pergunta irrelevante, nada disso. Quando eu falo de relevante, eu falo em termo de que essa pergunta certamente tem muita gente que deve se fazer essa. Por exemplo, essa que eu acabei de responder sobre começar com HTML, CSS ou lógica de programação, é uma pergunta que certamente toda pessoa que está iniciando a aprender a programar se faz. Eu começo onde? Por onde eu começo? Então é esse tipo de pergunta que eu falo. Ou uma pergunta que está muito repetitiva, também a gente junta, faz um grupo de pergunta e cria mais um Dev Q&A e trago aqui as respostas para vocês, tá bom? Mas mesmo que a pergunta seja muito específica, tu não tem certeza se eu vou guardar ela para um próximo Dev Q&A, não se preocupa. Faça a pergunta que eu, no mínimo, eu vou te responder. Uma coisa que eu aprendi é nunca dormir com dúvida. Não, dormir não. Nunca permanecer com dúvida. Porque às vezes, quase sempre, tu dorme com dúvida, porque as pessoas não te respondem daqui a 24 horas ou na hora. Mas nunca deixar uma dúvida ficar na sua cabeça. Quando tu tem uma dúvida, pergunte. Em algum momento alguém vai te responder e isso vai te ajudar a avançar. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo Dev Q&A.